Olá, cursistas! Seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Renan Aquino Neri. Trabalharemos a disciplina de manutenção elétrica industrial. Na aula 1, tratamos dos conceitos históricos da manutenção elétrica industrial, onde vimos os conceitos da manutenção, seus objetivos, responsabilidades e a evolução dos processos e técnicas de manutenção, principalmente no século passado. Nesta aula, iremos abordar os princípios de planejamento da manutenção, onde poderemos entender que o processo de manutenção não se aplica somente quando se coloca a mão na massa, e que por detrás desse processo existe uma gama de outros funcionários que trabalham na parte de controle, programação e planejamento, de forma a tornar eficaz a manutenção. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para, quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois apostarem no nosso Fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que vai haver um Fórum Tira Dúvidas para cada uma de nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente a essa aula. Vamos começar? A manutenção é um elemento tão importante no desempenho dos equipamentos quanto ao que vinha sendo praticado na operação. Nos últimos 20 anos, a manutenção tem passado por mudanças a fim de quebrar esse paradigma. Infelizmente, ainda encontramos muitas ideias incorretas e formas de pensar ultrapassadas sobre a essência das atividades de manutenção, como consertar eventuais defeitos, e sobre o seu gerenciamento nas indústrias brasileiras. Isso pode resultar em conflitos entre o departamento de manutenção e outros departamentos da empresa, principalmente os de produção. Parece que essas deficiências de entendimento, que são encontradas também nos profissionais de manutenção, pouco qualificados e restritos apenas ao conserto das máquinas, são em grande parte responsáveis pelo problema de relacionamento, tão comum entre os departamentos de manutenção e de produção, e pela forma como as atividades de manutenção ainda são vistas em muitas empresas, como um mal necessário. Hoje, se observa em muitas empresas que o planejamento estratégico tem uma importância vital nas decisões de produção, nas decisões de negócio e no gerenciamento e solução de problemas da produção, pois somente a manutenção pode garantir a disponibilidade das máquinas, qualidade dos produtos e continuidade do negócio. Empresas que não veem a manutenção como uma função estratégica estão fadadas a terem uma vida muito curta no mercado em que atuam, pois gerir a manutenção na empresa tem que ter profissionais qualificados e polivalentes para os clientes ter os seus produtos na data desejada, com a qualidade desejada e com o menor custo possível do mercado, e para a empresa que o faz significa a sobrevivência no mercado que oferece uma concorrência acirrada e voraz. Vimos na aula passada que qualquer produto ou equipamento está sujeito a um processo de deteriorização que progressivamente o impede de desempenhar a sua função. Para evitar esse processo de deteriorização, é necessária a execução de determinadas ações ou trabalhos sobre o mesmo. Veremos que o planejamento e a padronização das atividades de manutenção são as bases para um melhor gerenciamento dessa atividade. Essa gestão deverá ser aplicada de forma adequada, garantindo as ações preventivas e corretivas e a previsibilidade dos recursos necessários, dando confiabilidade ao serviço. A organização da manutenção de qualquer empresa deve estar voltada para a gerência e a solução de problemas na produção, de modo que a empresa seja competitiva no mercado atual.
A organização da manutenção era conceituada até há pouco tempo como planejamento e administração dos recursos para a adequação à carga de trabalho esperada. Ou seja, realizava-se somente um planejamento muito básico, voltado ao controle de recursos para atender à manutenção corretiva. A conceituação, no entanto, tornou-se mais ampla. A organização da manutenção de qualquer empresa deve estar voltada para a gerência e a solução dos problemas na produção, de modo que a empresa seja competitiva no mercado. A manutenção é uma atividade estruturada da empresa, integrada às demais atividades, que fornece soluções buscando maximizar os resultados. A manutenção deve ser gerenciada através de uma administração moderna, pensando e agindo estrategicamente, sustentada por uma visão de futuro e regida pelo processo de gestão e deve contribuir efetivamente para a eficácia do processo produtivo e principalmente a satisfação plena dos seus clientes. Em outras palavras, uma empresa deve ter um setor de manutenção com controle, programação e planejamento de suas ações. A função planejar significa conhecer os trabalhos, os recursos para executá-los e tomar decisões. A função programar significa determinar pessoal, dia e hora para a execução dos trabalhos. O controle é feito por meio de coleta e tabulação dos dados, seguidos de interpretação, desta forma que são estabelecidos padrões ou normas de trabalho. O planejamento é uma etapa importantíssima, independentemente do tamanho e da complexidade do serviço. No decorrer desta aula, veremos os itens abaixo que são pontos fundamentais para o planejamento da manutenção. Planejamento da manutenção, recursos humanos, custos em manutenção, estrutura organizacional da manutenção e sistemas de controle da manutenção. Na imagem, um breve diagrama dos principais processos que integram a função manutenção. Este processo é bem abrangente e engloba desde o controle dos equipamentos industriais até máquinas e ferramentas utilizadas pela manutenção. Existem softwares de pequeno porte que atendem somente à ferramentaria, até softwares médios que gerenciam totalmente os equipamentos, bem como outros mais abrangentes em que o processo gerenciar equipamentos é um módulo dos mesmos. O processo de tratar solicitações de serviço trata das solicitações que chegam à manutenção. Estas solicitações incluem os pedidos das áreas operacional, as recomendações de inspeção, os pedidos da preventiva e da preditiva. A programação de preventiva e ou preditiva pode ser tratada como solicitação de serviços. No entanto, existem softwares que já registram a carteira de preventivas e preditivas, como serviço planejado e na fila de execução. Planejar serviços. Um serviço é um conjunto de atividades interrelacionadas com um objetivo bem definido e que, como um todo, incorpora um benefício de valor e para o qual se deseja um controle de recursos consumidos, também denominado empreendimento. Assim, um serviço pode ser uma ordem de trabalho ou várias ordens de trabalho com um dado fim. Este processo é quase instantâneo para serviços simples, mas pode demandar até meses no caso de planejamento de uma complexa parada de manutenção.
assim podendo ser composto por subitens como definir as tarefas de um serviço, definir etapas e tempo entre tarefas, microplanejar tarefas e orçar serviços. Gerenciar equipamentos e recursos. Esse processo contempla o controle de disponibilidade de recursos humanos e sua distribuição pelas diversas plantas da fábrica. Por controle de disponibilidade, significa saber quantas pessoas de cada função estão disponíveis a cada dia, nas diversas plantas da fábrica. Significa também controlar quem está afastado e por que motivos, além do controle da quantidade e especialização de equipes contratadas. O processo abrange também o controle de ferramentaria e de máquinas especiais. O controle de materiais é objeto de um outro processo, aqui denominado administrar estoques. Este processo é especialmente importante quando se utiliza sistemas que façam a programação mecanizada de serviços, pois a mesma depende da exatidão de tabelas de recursos disponíveis. A programação de serviços significa definir diariamente que tarefas do serviço serão executadas no dia seguinte, em função de recursos disponíveis e da facilidade de liberação dos equipamentos. Se os serviços tiverem prioridades definidas em função de sua importância no processo, o mais usual é atribuir 4 propriedades: A para emergência, B, urgência, C, normal operacional e D, normal não operacional. Fica fácil programar. Primeiro, programa-se os serviços com prioridade mais alta, depois os da segunda prioridade, e assim por diante, até esgotar a tabela de recursos. Cabe lembrar que muitos serviços poderão ter data marcada para sua execução e outros não poderão ser programados por impedimentos ou bloqueios diversos, por falta de material, falta de ferramentas, necessita de mais planejamento, não pode liberar. Gerenciar execução de serviço. Neste item, se analisa o processo de acompanhamento da execução de serviços ao longo do dia a dia. Ao longo do dia, constata-se que determinados serviços não poderão ser executados. Estes serviços deverão ser considerados como impedidos. Paralelamente, é necessário verificar se há serviços que estavam impedidos, mas que já podem ser executados. Além disto, é necessário avaliar se, em função da quantidade de serviços, as equipes definidas estão no tamanho adequado. Podem estar superdimensionadas ou subdimensionadas. Além disso, é necessário saber que serviços estão sendo concluídos para fazer a apropriação de serviços. Contabilizar, registrar serviços e recursos. Neste processo, estão compreendidas a apropriação de serviços e recursos e o registro de informações sobre o que foi feito e em que equipamento. Existem várias formas de se apropriar serviço. A apropriação mais simples é a que informa o tipo de executante utilizados, quantos homem-hora foram utilizados no serviço e se o mesmo foi concluído ou não. Se tivermos o valor do custo unitário do homem-hora, podemos levantar o custo real de mão de obra. Numa apropriação detalhada, informa-se o código do serviço e etapa, as matrículas dos executantes,
e hora de início e fim do trabalho de cada executante. Indica-se que materiais foram utilizados, o valor gasto com subcontratadas e outras informações relevantes para esse serviço. É interessante também a existência de uma interface com o processo gerenciar equipamentos, para o registro de informações úteis para o histórico da manutenção, quando for o caso. Aqui é crucial a facilidade de operação com a tela, acesso a instruções, orientação quanto ao código a preencher, consistência de valores devido ao grande número de pessoas que registrará informações nessa tela. Administrar carteira e contratos. Este processo abrange desde o processo de elaboração, fiscalização e controle de qualidade dos contratos, até o acompanhamento orçamentário da manutenção, a análise dos desvios em relação ao previsto, tempo médio para iniciar o atendimento e para atender por prioridade, por planta e etc. É a quantificação de benefícios incorporados à organização em função da execução de serviços. Este processo também é chamado de informações gerenciais. Controle de padrões. Este processo abrange o controle de serviços padrões, ordens de trabalho padrão, cadastro de procedimentos e outros padrões pertinentes à manutenção. Ao criar uma ordem de trabalho, as suas tarefas podem ser geradas a partir de uma ordem de trabalho padrão específica, bem como cada tarefa pode ser associada a um determinado procedimento. Para minimizar o tempo na frente do computador, é recomendável que a manutenção crie um conjunto de ordens de trabalho, padrões que abranjam os serviços mais repetitivos de manutenção. E para assegurar qualidade em serviços mais complexos, é necessário associar procedimentos aos mesmos. Administrar estoques. O controle de estoques, na maioria das empresas, foi informatizado antes do restante da manutenção. Adicionalmente, em muitas organizações, a área de estoques é organizacionalmente desvinculada da manutenção, pelo fato do número de itens a controlar ser significativo e dos algoritmos lógicos relativos a este processo serem mais simples. Há muito tempo existem sistemas mecanizados e de boa qualidade que atendem às necessidades. Portanto, como dito anteriormente, hoje se observa em muitas empresas que o planejamento estratégico tem uma importância vital nas decisões de produção e nas decisões de negócio, pois somente a manutenção pode garantir a disponibilidade das máquinas, qualidade dos produtos e continuidade do negócio. Empresas que não veem a manutenção como uma função estratégica estão fadadas a terem uma vida muito curta no mercado em que atuam, pois gerir a manutenção na empresa significa, para os clientes, ter os seus produtos na data desejada, com a qualidade desejada e com o menor custo possível do mercado. E para a empresa que o faz, significa a sobrevivência no mercado que oferece uma concorrência acirrada e voraz. Nessa conjuntura, onde a manutenção pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso, no que se pretende produzir, se faz necessária a existência da figura do planejador de manutenção, que é a pessoa que vai gerenciar todos os processos chamados burocráticos da manutenção, garantindo os históricos, os controles de custos, os levantamentos de dados para as tomadas de decisões, as programações de horas e homens, a aquisição de material, seja de estoque ou por compra externa,
O cumprimento das estratégias a serem seguidas, o gerenciamento de planos e demais tarefas necessárias para o andamento da manutenção, ou seja, essa pessoa é de suma importância para o processo. O planejador de manutenção deve desempenhar dentro de uma empresa o seu papel principal, que é o de administrar e gerenciar a sua carteira de serviços, como objetivo único de obter um índice de serviços não planejados, tal que esteja dentro dos índices de manutenção classe mundial. Ou seja, toda vez que acontecer uma parada não programada para a manutenção, é evidência de que a área de planejamento falhou em alguma coisa e algo deve ser feito no sentido de eliminar pela raiz a causa do problema. Custos da manutenção. Este é um exemplo claro de uma mudança de paradigma na manutenção. O papel estratégico dos custos relacionados à manutenção no resultado final das empresas passa a ser, finalmente, reconhecido. Nos atuais níveis de complexidade, competitividade e tecnologia que as empresas estão, não é concebível que não se tenha um orçamento e um controle rígido dos seus custos, a fim de mantê-los dentro dos limites de suas metas e objetivos a serem cumpridos por todas as áreas da empresa. Para que os resultados gerais sejam atingidos, ou seja, cada departamento deve fazer parte e ter influência sobre os resultados finais. Dizer que não é possível ter um controle sobre os custos de manutenção é argumento não mais aceito. A empresa que ainda hoje usa o argumento de que não há meios de saber se o equipamento vai quebrar ou não, para prover orçamento e assim ter um controle sobre esse orçamento, é coisa de amador. Pois existem infinitas possibilidades de dizer quando, como e por que determinado equipamento quebrará. No Brasil, os custos de manutenção estão com uma tendência à queda ao longo dos anos, talvez pelo aumento do profissionalismo e do aumento do uso de tecnologia na manutenção e, com certeza, pelo aumento do conhecimento que o pessoal da manutenção, seja os mantenedores ou os administradores. Custos gerados pela função manutenção são apenas a ponta de um iceberg. Essa ponta visível corresponde aos custos não com mão de obra, ferramentas e instrumentos, materiais aplicados nos reparos, custos com subcontratação e outros referentes à instalação ocupada pela equipe de manutenção. Abaixo desta parte visível do iceberg estão os maiores custos invisíveis, que são os decorrentes da indisponibilidade do equipamento. O custo da indisponibilidade concentra-se naqueles decorrentes da perda de produção, da não qualidade dos produtos, da recomposição da produção e das penalidades comerciais com possíveis consequências sobre a imagem da empresa. No gráfico, apresenta dados sobre os custos da manutenção no Brasil para o ano corrente. Pode-se perceber que o principal causador do aumento nos custos é o material aplicado na manutenção, seguida pelos custos de colaboradores e serviços terceirizados. Por fim, os dados mostram uma pequena porcentagem para outros custos não especificados. Antigamente, quando se falava em custos de manutenção, a maioria dos gerentes acreditava que era impossível controlar os custos dessa atividade, que os custos da manutenção oneravam o produto final e que a manutenção em si tinha um custo muito alto. Atualmente, os custos com manutenção podem ser precisamente controlados. A manutenção é uma forma de minimizar custos com perdas de produtividade.
Custos diretos são aqueles necessários para manter o equipamento em plena operação. Neles estão incluídos manutenção preventiva, inspeções, lubrificação, manutenção preditiva e detectiva, custos de reparos ou revisões e manutenção corretiva. São os custos ligados diretamente com os gastos da manutenção. Os custos de perda de produção são custos causados pela falha do equipamento, pelo não cumprimento de sua missão, ou cuja causa determinante tenha sido a ação imprópria da manutenção, como por negligência do pessoal de manutenção. São custos gerados por falha no equipamento causado por ação de terceiros que acabam deixando o equipamento sem produzir. Máquinas paradas representam perdas de produção e de qualidade, pois a cada reinício de máquina deve-se realizar os setups, ou melhor, os ajustes para conseguir uma produção com um nível de qualidade ideal. Muitas empresas têm um sistema de custos para a manutenção e realmente controlam os seus custos. Porém, o que poucas empresas realizam é contabilizar as perdas de produção e qualidades decorrentes das paradas. Custos indiretos são aqueles relacionados com a estrutura gerencial e de apoio administrativo, custos com análise e custos de melhoria, engenharia de manutenção e etc. Incluem quaisquer aquisições feitas para fins de acompanhamento da manutenção. A área de planejamento estratégico tem influência em tudo que refere a custos na manutenção, pois é por este departamento que deve passar todo o fluxo de informações das várias áreas da indústria, obtendo assim uma espécie de um QG, quartel-general da manutenção. Afirmar que o planejamento da manutenção não é necessário é como dizer que não é necessário fazer manutenção. Essa relutância de algumas empresas se deve aos custos elevados desta área, já que os profissionais devem ser experientes, conhecer as políticas de custo da empresa, ter formação superior previamente e ter domínio sobre as áreas de atuação, seja ela mecânica, elétrica, instrumentação, civil ou outra área qualquer. A evolução do profissional de manutenção é a forte automação do processo produtivo, que leva à redução de operadores, exige modificações no perfil funcional, causadas por ações como TPM, manutenção autônoma e polivalência. Esse contexto leva os funcionários a cumprir suas tarefas da melhor forma possível e sempre sugerindo possíveis melhorias para o processo, pois o profissional de hoje não deve limitar-se a executar suas tarefas e sim interagir com o meio que o cerca. Existem muitas diferenças entre o profissional de manutenção e o profissional de operação. A automação exige equipamentos cada vez mais sofisticados e cheios de sistemas e mecanismos diferentes. Não se pode reduzir o quadro de manutenção proporcionalmente à redução do quadro de operação. O profissional de manutenção tem que ser cada vez mais capacitado. Deve conhecer diferentes áreas dentro da empresa, ser proativo, polivalente, ter disposição e ser prestativo. Os profissionais de manutenção têm como obrigação atender adequadamente seus clientes, ou seja, os equipamentos, obras ou instalações sob as suas responsabilidades. E qualquer tarefa que desempenham terão impacto direto ou indireto nos produtos ou nos serviços que a empresa oferece aos clientes. É importante que os componentes deste grupo
estejam organizados de forma centralizada na empresa, ou seja, numa sala de ambiente comum, facilitando assim a troca de informações e a organização das ações que serão tomadas na execução dos planos de manutenção, que serão gerados como resultados do seu trabalho. O PCM, ou Planejamento e Controle da Manutenção, engloba o conjunto de atividades da manutenção relacionadas ao planejamento, aprovisionamento de materiais e sobressalentes, programação, coordenação e controle do serviço. A manutenção planejada, ou PCM, Planejamento e Controle da Manutenção, já existe na Europa e nos Estados Unidos há muitos anos. Porém, no Brasil, somente na década de 90, começaram os trabalhos mais intensos nessa linha de gestão da manutenção. Com a abertura do mercado, foi que efetivamente começaram as preocupações com este assunto. Embora desde 1984 já existia no Brasil a Associação Brasileira de Manutenção, criada por profissionais incentivados pelo Instituto Brasileiro de Petróleo, IBP. Mesmo assim, devido à forte concorrência oferecidas pelas indústrias estrangeiras e à necessidade de se baixarem os custos de produção e oferecer produtos com a mesma qualidade que dos concorrentes estrangeiros. Na imagem, vemos as atividades fundamentais do PCM, responsável por cuidar dos ativos da empresa, materiais e mão de obra. Sua função estratégica está em controlar, planejar, coordenar e programar as atividades relacionadas à manutenção. Para que o setor de PCM flua em todas as suas vertentes, é imprescindível a interação dentre todas as esferas envolvidas. Estas podem ser citadas como a programação alinhada com a seleção dos profissionais necessários, bem como as ferramentas e peças disponíveis, assim que precisadas nos serviços em execução. Quanto à troca de acessórios das máquinas, verifica-se que houve uma diminuição considerável, pois 61% dos entrevistados consideram bom. Consequentemente, contribuiu para a relação dos custos organizacionais. Assim, verifica-se que o PCM contribui para que as organizações busquem cada vez mais formas de padronizar e promover melhorias nos seus processos, de modo a atrelar a tangibilidade dos anseios na produtividade da empresa e promover um diferencial competitivo na potencialização da redução dos custos. A atividade de manutenção é encontrada em todos os lugares e situações. Diferentes aspectos envolvem a manutenção dentro de um grande hospital, numa indústria siderúrgica, numa indústria de celulose, numa distribuidora de energia elétrica e etc. No entanto, a fisiologia... Comi a palavra. No entanto, a filosofia básica é a mesma e, de um certo modo, algumas relações estruturais ou organizacionais são muito semelhantes. Na manutenção centralizada, todos os recursos materiais e humanos são locados em um único ponto e de lá são direcionados para o atendimento em todas as demais áreas da empresa. Na manutenção descentralizada, divide-se a fábrica em diversas áreas, tendo cada uma o setor de manutenção. Esse conceito é aplicado principalmente em áreas onde as tarefas de manutenção apresentam baixa complexidade e não demandam grande especialização dos seus executantes. Na manutenção mista, uma condição intermediária entre a centralização e a descentralização é o que se costuma chamar de
estrutura mista e que, em geral, se adota principalmente nas empresas com amplas instalações e diversos setores de produção. A estrutura da manutenção nas empresas tem aspectos distintos em função das atividades que lhes são pertinentes. Se tomarmos como exemplo uma indústria siderúrgica, teremos a área de manutenção mecânica, a área de manutenção elétrica, instrumentação e automação, a área de inspeção dos equipamentos, suprimentos, a área de engenharia de manutenção, setor específico de contratação, insumos e etc. Para harmonizar todos os setores que interagem na manutenção, é fundamental a existência de um sistema de controle da manutenção. A tendência moderna é que toda empresa esteja interligada e os dados de uma área sejam facilmente acessados por qualquer uma das outras áreas. Basicamente, um plano de manutenção consiste em um conjunto de ações preventivas e de suas datas de execução. Em outras palavras, inicialmente, um plano de manutenção é simplesmente um calendário de ações preventivas. A base para a elaboração do plano de manutenção é a necessidade de manutenção preventiva dos equipamentos. Um bom plano de manutenção representa a coleção de todas as ações preventivas que devem ser tomadas para evitar falhas e garantir a disponibilidade dos equipamentos. Quanto melhor for o conhecimento das necessidades de manutenção preventiva dos equipamentos, melhor será o conteúdo do seu plano de manutenção. Elaboração de um plano de manutenção deve ser baseada em ações baseadas em inspeções, necessidade de reforma do equipamento, necessidade de troca do equipamento, histórico dos equipamentos, padrões de manutenção fornecidos pelo fabricante, que são as especificações técnicas manuais, descreve os serviços e procedimentos de manutenção corretiva, preventiva e preditiva a serem realizados. Chegamos ao fim da aula 2. Na aula 3 iremos tratar sobre os tipos de manutenção. Por se tratar de uma disciplina teórica, é preciso muita leitura e atenção para compreender os conceitos e termos que envolvem a manutenção elétrica industrial. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual. Mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila e o material extra. Bons estudos e até a próxima aula.